Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do webmundi.com. Aqui é o Renato Sanches e hoje vamos ter uma aula um pouco mais conceitual sobre o banco de dados SQL Server. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o banco de dados SQL. Para instalar este banco, saiba que já fizemos outras videoaulas sobre o assunto. Ensinamos como instalar o SQL Server no Windows e no Linux. Caso você tenha interesse, acesse os links na descrição deste vídeo ou no card que está aparecendo no topo da tela. Esta aula é o resultado de algumas sugestões que recebemos. Muita gente pediu uma aula mais conceitual, para entender um pouco mais sobre o banco de dados. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula após a nossa vinheta. Esta videoaula é um oferecimento de XP IT Tecnologia e Núcleo Bike. Ok, estamos de volta e este é o conteúdo que iremos abordar nesta aula. Iremos aprender o que é banco de dados, o que são dados, tabelas e outros conceitos. Aprenderemos um pouco sobre a história do SQL Server, entenderemos o conceito da arquitetura cliente-servidor ou client-server, teremos uma noção sobre a linguagem SQL e TSQL Transact SQL e conheceremos os componentes do SQL Server, suas ferramentas de gerenciamento e documentação. Então vamos em frente. Antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de lembrar que no site webmundi.com você encontra o roteiro deste vídeo. O link está na descrição deste vídeo. Atualmente existem muitas formas de armazenar dados, como por exemplo, planilhas, arquivos de texto, documentos e softwares específicos para isso. O SQL Server é um caso disto. Ele foi criado pela Microsoft e é uma plataforma de banco de dados utilizada para armazenar dados e processá-los tanto em formato relacional quanto em documentos XML. O SQL Server é um software pago, mas existem versões gratuitas disponíveis, como o SQL Server Express e Developer. Sobre a versão Express, saiba que já fizemos videoaulas neste canal. O link está na descrição e no card que está aparecendo no topo da tela. O SQL Server é utilizado para armazenar dados de aplicações como ERPs, CRMs, comércio eletrônicos, ferramentas de BI, entre outros. Ele atua como uma plataforma inteligente de negócios para integração e análise de dados e soluções. Muitas dessas tarefas, o SQL Server faz uso de uma linguagem específica para banco de dados, chamada SQL, que é uma abreviação de Structured Query Language. No caso do SQL Server, a linguagem criada pela Microsoft é a Transact SQL, ou TSQL, que contém, além do SQL, comandos de linguagem procedural. A seguir abordaremos conceitos do que é um banco de dados, do que é um dado, tabela, a compreensão da arquitetura cliente-servidor, da linguagem Transact SQL, componentes e ferramentas de gerenciamento do SQL Server. Agora vamos compreender o que é um banco de dados. Um banco de dados é um software projetado para armazenar informações ou dados. Mas o que são dados? Basicamente, o dado é tudo o que é necessário para ser armazenado para uso posterior, como por exemplo, o nome do cliente, seu CPF, endereço, o produto que é vendido, sua quantidade e valor, etc. Geralmente, os bancos de dados são usados nas empresas para que os dados possam ser analisados para se tomar uma decisão de negócios. Por exemplo, podemos olhar as vendas de uma empresa da seguinte forma: quais produtos vendem mais, quantas vendas conseguimos, quem comprou o nosso produto, qual era o preço na época, etc. Podemos reunir todos esses dados e obter o resumo das vendas de uma empresa.
Existem também outras formas de uso de dados, como por exemplo em site. Os sites armazenam suas informações para que quando posteriormente você o acesse, ele obtenha suas informações, tais como sites governamentais, comércio eletrônico, etc. Você também pode armazenar dados em planilhas, arquivos de texto e até mesmo em um caderno. Agora vamos entender o conceito do que são tabelas. Todos os dados de um banco de dados são armazenados em um objeto chamado tabela ou table. As tabelas armazenam os dados e informações em linhas e colunas, como em uma planilha Excel. Cada coluna, também chamada de campo, armazena um dado como nome, CPF ou endereço. Cada linha, também chamada de registro, apresenta um conjunto de dados relacionado. Parece um pouco complicado, mas não é. Por exemplo, a tabela cliente possui as colunas nome e endereço, e cada linha desta tabela representa um registro de um cliente. Agora vamos entender o conceito de banco de dados relacional. Trata-se de um banco de dados complexo, cuja estrutura é composta de várias tabelas interrelacionadas. As tabelas de um banco de dados relacional possuem atributos ou campos que representam as colunas da tabela, e os registros, que são os dados que representam as linhas. As tabelas de um banco de dados relacional costumam ter uma coluna contendo valores capazes de identificar essa linha de forma exclusiva. Essa coluna recebe o nome de chave primária, cuja finalidade é assegurar a integridade dos dados da tabela. Cada tabela pode conter apenas uma chave primária, sendo que a coluna que a representa não pode aceitar valores nulos. Além da chave primária, uma tabela possui colunas utilizadas com a finalidade de estabelecer um vínculo entre os dados de tabelas distintas. São as chaves estrangeiras. É por meio das chaves primárias e estrangeiras que o relacionamento entre as tabelas de um banco de dados relacional são estabelecidos. Vamos ver agora a relação do modelo de dados em tela. Um cliente pode possuir um ou mais pedidos, um pedido pertence a um cliente, um pedido pode possuir um ou mais itens de pedido e um item de pedido está relacionado a um produto. Caso queira conhecer mais sobre o assunto na parte prática, assista a nossa videoaula sobre criação de banco de dados e tabelas no SQL Server. Nesta sessão, vamos conhecer um pouco da história do SQL Server. Tudo começa em 1987, com um acordo entre a Microsoft e a Sybase para lançar um software de banco de dados. No acordo, a Microsoft entrava com sua credibilidade e a Sybase com a tecnologia do Data Server e receberia em troca os royalties da Microsoft. Em 1998, o DBase da Aston Tate tinha boa parte do mercado e para ganhar aceitação no mundo do banco de dados para PC, a Aston Tate entra em parceria com a Microsoft e a Sybase e lança a primeira versão do SQL Server. O objetivo na época era entrar no mercado de database com força. Em 1990 é lançado o SQL Server 1.1 e ocorre o fim da parceria com a Aston Tate. Em 1991, o acordo entre a Microsoft e a Sybase foi retificado, possibilitando que a Microsoft tivesse o acesso de somente leitura ao código-fonte do SQL Server para fins de suporte. Neste mesmo ano, é lançada a versão de manutenção, o SQL Server 1.11. Chegando ao ano de 1993, o SQL Server 4.2 é lançado com um novo conceito de banco de dados. Integrado ao Windows, tornou-se popular e utilizado em estação de trabalho. O ano de 1994 é marcado pelo fim do acordo entre a Microsoft e a Sybase, e a Microsoft consegue os direitos da tecnologia. No próximo ano,
Em 1995, a Microsoft lança o SQL Server 605. Parte do núcleo foi reescrito pela Microsoft, o que resultou em um melhor desempenho. As características dessa versão era que ele era utilizado em pequenas aplicações, ele tinha um custo reduzido em comparação aos concorrentes da época. A partir desta versão, a Microsoft estabelece para cada novo produto um codinome. O SQL 6.0 teve o codinome de SQL 95. Em 1996, a Microsoft lança o SQL Server 6.5, com melhorias e correções. Esta versão possuía o codinome Hydra. Neste ano, a Oracle também lança a versão para a plataforma Windows NT, como concorrente direto. As características dessa versão eram o suporte ao Windows NT. Foi nessa época que também comecei a trabalhar com o banco de dados SQL Server. Em 1998, foi lançado o SQL 7.0, um banco de dados razoavelmente poderoso com muitos recursos para negócios médios e pequenos. Dentre as suas características, possuía as ferramentas fundamentais de negócio, a sua facilidade de uso e alguns recursos como o OLAP Services, que era uma ferramenta de BI, e o DTS, que era o Data Transformation Service, para efetuar a extração e transformação de dados. No ano 2000 é lançado o SQL Server 2000. Esta versão teve uma vasta melhoria no desempenho, escalabilidade e na confiabilidade, o que permitiu a entrada em grandes empresas. E dentre as suas características estava um banco de dados para grandes empresas, ferramentas de gerenciamento, ferramentas de desenvolvimento e análise. Nessa versão foram lançadas novas ferramentas, como o Analysis Services, o Integration Services para ETL, o SQL Server Report Services para gerar relatórios e outras ferramentas. Em 2005, houve o lançamento da versão 2005 com o codinome Yukon. Em 2008, a Microsoft lança o SQL Server 2008 com o codinome Katmai, que teve entre as novidades funções para compressão de dados, suporte a informações geoespaciais e gerenciamento baseado em políticas, além de novas opções de relatórios e serviços de análise. Mais 2 anos depois, em 2010, é lançado a Release 2 do SQL Server 2018, com o codinome Kilimanjaro. Em 2012 é lançado o Denali, ou o SQL Server 2012, com recursos de alta disponibilidade como Always On, sincronização com a nuvem pública da Microsoft chamada Azure e outros recursos. Mais 2 anos, em 2014, é lançado o SQL Server 2014, com o codinome Hackathon, com recursos de OLTP em memória, backup criptografado, melhorias no Always On e a ferramenta SSDT BI. Em 2016 vem a versão SQL Server 2016, com o codinome Helsinki. Esta versão teve novos recursos de segurança, recursos de consulta, suporte interno a JSON, integração do Hadoop com a nuvem, juntamente com diversos aprimoramentos e melhorias. No ano seguinte é lançado o SQL Server 2017, com o codinome VNext. Nesta versão, finalmente a Microsoft disponibilizou uma versão e suporte ao Linux. Inclusive temos uma aula que ensina a instalar o SQL Server no Linux. Além disso, a versão 2017 veio com suporte a grafos, Python para análise e Machine Learning. E a última versão é a SQL Server 2019, com o codinome Ares, onde foi introduzido o Big Data Clusters, além do SQL Server Machine Learning Services e o Master Data Services. Você encontra mais detalhes sobre a história do SQL Server em nosso roteiro no webmundo.com. Nesta sessão, vamos entender o que é a arquitetura client-server ou cliente-servidor, no qual o SQL Server está baseado. A arquitetura cliente-servidor se resume à ação de um ou mais computadores clientes que se conectam a um servidor que processa suas solicitações. Vejamos como isso funciona. Os usuários acessam o servidor através de um aplicativo ou de um computador cliente. O computador cliente executa tarefas de aplicativo, ou seja, fornece a interface ao usuário, tela, processamento de entrada e saída, e manda as suas solicitações ao servidor. O servidor de banco de dados processa a solicitação, executa a consulta ou query e retorna os resultados aos clientes.
Agora vamos entender um pouco mais sobre a linguagem SQL e Transact SQL. O modelo relacional foi desenvolvido por Edgar F. Code e serviu de base para a maioria dos bancos de dados relacionais. A SQL é uma linguagem que se apoia nesse modelo relacional. Esta linguagem foi desenvolvida pela IBM no início da década de 70 e posteriormente foi adotada como padrão pela ANSI, American National Standard Institute, e pela ISO, International Organization for Standardization, em 1986 e 1987 respectivamente. A linguagem SQL é muito poderosa, mas com ela não se pode construir uma aplicação por completo, pois o SQL não possui comandos para a construção de programas. Sendo assim, as empresas que produzem gerenciadores de banco de dados e que utilizam a linguagem padrão SQL precisaram desenvolver outra linguagem que contivessem, além da SQL, comandos da linguagem de programação. A Microsoft criou a linguagem Transact SQL com esse objetivo. Ela contém a linguagem SQL e os comandos de uma linguagem procedural. Usamos a linguagem Transact SQL para criar consultas de dados no SQL Server. Agora vamos conhecer os componentes do SQL Server. Muita gente imagina que o SQL Server é apenas um banco de dados relacional, mas hoje vamos aprender que ele é muito mais que isso. O SQL Server, através de seus componentes, entrega muitas funcionalidades em uma única plataforma. Estes são os principais componentes do SQL Server: o SQL Server Database Engine, ou SSDE, o SQL Server Analysis Services, ou SSAS, o SQL Server Reporting Services, ou SSRS, e o SQL Server Integration Service, também conhecido pela sigla SSIS. Cada componente funciona como um software à parte, com finalidade específica e que se integra com os demais. Agora vamos conhecer cada um desses componentes, conhecendo a sua finalidade e como funciona essa integração. O primeiro componente que iremos abordar é o SQL Server Database Engine, ou SSDE. O Database Engine é o mecanismo central de armazenamento, processamento e segurança dos dados. Ele é utilizado para criar bancos de dados relacionais, tabelas para armazenar dados e objetos como índices, views e storage procedures. O SSDE oferece acesso controlado e processamento de transações pelos clientes, como vimos na arquitetura cliente-servidor. Para essas tarefas, o SSDE conta com ferramentas como Service Broker, Replication, Full Text Search e Notification Service. As definições dessas ferramentas você encontra em nosso roteiro no webmundi.com. Agora vamos conhecer o SQL Server Analysis Service, ou SSAS. Este componente é o Data Warehouse ou BI da Microsoft. Enquanto o SSDE armazena dados relacionais em tabelas, linhas e colunas, o SSAS armazena dados multidimensionais em cubos, dimensões, medidas e fatos. Ou seja, este componente permite desenvolver, controlar e processar soluções de análise e exploração de dados. Lembrando que a parte mais teórica dessa explicação você encontra no site webmundi.com. Agora vamos entender um pouco mais sobre as diferenças entre o banco de dados relacional, o SSDE, e o banco de dados multidimensional, o SSAS. A base de dados relacional é alimentada com as informações das transações de uma organização. Normalmente, um sistema de informação como o ERP ou client alimenta as informações no servidor de banco de dados relacional. Com toda esta base de dados relacional, é possível reunir os dados, formando uma base de dados multidimensional, que é utilizada para análise de informações de inteligência de negócios, ou BI. Outro componente muito útil é o Integration Service, que se destina à integração de dados. Com ele é possível fazer o processo de ETL, também conhecido como Extract, de extração, Transform ou Transformation, de transformação, e Load, de carga. Como vimos anteriormente, podemos integrar dados de um ERP e de um BI ou Data Warehouse
via processo de ETL, e para isso utilizamos o Integration Services. Ou seja, nesse processo se extrai os dados do RP ou extract, pode-se transformar os dados, transform, e carregá-los no Data Warehouse, processo de load. Outra funcionalidade do SQL Server Integration Services é exportar dados de um banco de dados para planilhas, arquivos de textos, outros bancos de dados diversos como SQL Server, Oracle, Access, etc. E também sistemas como RP, CRM, e-commerces. Nesta sessão vamos conhecer o Reporting Services, ou SSRS. O Reporting Services é o componente que permite a gestão, desenvolvimento e disponibilização de relatórios. O SSRS se conecta ao banco de dados relacional ou multidimensional, como Oracle ou SQL Server, e também a planilhas, arquivos de textos e outras fontes de dados. Através do servidor de Reporting Services é possível se desenvolver e gerenciar relatórios e disponibilizá-los em diversos meios, como PC, tablets e celulares. Nesta sessão vamos conhecer as funcionalidades das ferramentas de gerenciamento do SQL Server. Elas servem para configurar e gerenciar a plataforma SQL Server e são integradas aos componentes descritos anteriormente. Dentre essas ferramentas temos o SQL Server Management Studio, que é uma ferramenta de gerenciamento, o SQL Server Configuration Manager, que é uma ferramenta de gerenciamento e configuração de protocolos do servidor e clientes, o SQL Server Profiler, que é uma ferramenta que permite capturar e salvar dados de eventos e transações do SQL Server e salvá-los em um arquivo para análise posterior. Ele é muito útil para analisar as transações e performance entre servidor e estação ou client. E a última ferramenta, Database Engine Tuning Advisor. Esta ferramenta analisa os efeitos de workloads ou cargas de trabalho e ajuda a melhorar o desempenho do banco de dados. Ela pode melhorar o desempenho de consultas, ajustando o índice, criando, modificando e excluindo partições e índices. A documentação do SQL Server pode ser encontrada no SQL Server Books Online. Este é o coração da documentação deste banco de dados. Ela pode ser consultada no endereço em tela ou instalada em seu computador. Neste local você encontra toda a documentação técnica para ajudar você a usar, administrar, desenvolver e trabalhar com SQL Server e seus produtos associados. Ela é bem completa e abrangente e é uma ótima fonte para aprender e tirar dúvidas. Parabéns, fico muito feliz em ver você aqui. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. O Webmundi é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Se você gosta das aulas do webmundi.com, esta é uma oportunidade de nos ajudar doando qualquer valor através do PayPal. O endereço é bit.ly/ajuda-webmundi. Esta é uma forma de você colaborar com a manutenção do canal, criação de conteúdo e aulas gratuitas. Todo o nosso conteúdo é preparado com muito carinho e dedicação, para que nossas aulas e exercícios agreguem conhecimento à sua vida profissional e pessoal. Mas é só uma doação. É só se você quiser, é claro. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe sua sugestão de aula sobre SQL Server. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Assim você informa o algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e possibilita com que mais pessoas possam conhecer esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo sobre o lançamento do novo vídeo e apoia o crescimento do canal. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.